Glória a Deus. Abra a tua Bíblia na primeira epístola de João, capítulo 2, a partir do versículo 15. Evangelho de João, capítulo 2, versículo 15. 2:15. À medida que você for achando, se coloque de pé, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Os que acharam, digam glória a Deus. Eu queria te convidar para fazermos algo que geralmente eu não peço aos domingos. Terça-feira é comum pedir isso. Vem aqui para frente, vamos ocupar essas primeiras fileiras. Vem para cá para a gente ficar pertinho. A gente vem para o ajuntamento coletivo, não faz sentido a gente ficar tão longe, né? Vem para cá. Vamos ocupar essas primeiras fileiras. Vem cá, todo mundo, visitante. Você que é membro da igreja, já traz algum visitante contigo. Vamos ficar pertinho aqui. Vem para cá, Alexandre. Vem para cá, todo mundo. Vem para cá, Rolinho. Isso, vem para frente. Isso, vamos ficar bem pertinho aqui. Da terceira fileira para frente, olha só, todo mundo está com dificuldade de contar. Não tem problema não, vou perdoar vocês. Glória a Deus, só para a gente ficar perto. Aproveita que você está perto, deixa sua Bíblia aberta, coloca ela em cima do banco, abertinha do jeito que está. Dá um abraço apertado no teu irmão. Irmão abraça irmão, irmã abraça irmã para evitar constrangimento. Dá um abraço apertado, um abraço de crente. Eu tenho um pastor que ele diz que abraço, para ser abraço, ele tem que durar 5 segundos. Dá um abraço de 5 segundos no teu irmão. Libera uma palavra profética sobre a vida dele. Em nome de Jesus. Libera uma palavra profética. Aproveita que você está abraçado, ora um pouco por ele. Ora nesse momento. Dani, dá só um pouquinho de teclado aqui, por favor. Glória a Deus. Ora pelo teu irmão, ora um pouquinho com ele. Pedindo que o Espírito Santo aquiete a alma dele. Que nada lhe seja roubado. Que nada lhe seja roubado. A Bíblia fala que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Existe algo da parte de Deus para ser liberado sobre o teu espírito nessa noite. E eu declaro que nada lhe será roubado. Nada lhe será roubado. Nada lhe será roubado. Como é bom estarmos aqui, Senhor. Como é bom estar na Tua presença. Como é bom estar na Sua presença, Senhor. Diga suas mãos o mais alto que você puder agora. Contemple a glória do Senhor. Existe um fôlego eterno que circula dentro de você. Quando o Senhor sopra em suas narinas, o fôlego de vida, Ele está colocando parte dele dentro de você. A vida de Deus se move em nosso interior. Aleluia. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero ler, ainda no capítulo 2, primeiro versículos do 3 ao 5. E depois a gente vai lá para o versículo 15. No mesmo capítulo, versículos do 3 ao 5. Depois a gente vai pular para o versículo 15. Primeira epístola, não é o Evangelho, primeira epístola de João, capítulo 2. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele.
Mas se alguém obedece a palavra dele, nele verdadeiramente, mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve também andar como ele andou. Versículo 15. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Mundo, a palavra grega aqui é cosmos, fala o sistema que move o mundo no qual nós estamos inseridos. Não amem o mundo, não amem esse sistema, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, porque se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Mas vocês têm a unção que procede do Santo, e vocês têm conhecimento. Não escrevo a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque a conhecem, e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo o que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho tem também o Pai. Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. Esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Escreva essas coisas a respeito daqueles que querem enganá-los. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. E não precisa que alguém os ensine, mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele, como ele os ensinou. Filhinhos, agora permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Vocês sabem que ele é justo. Saibam também que todo aquele que pratica justiça é nascido dele. Vira assim para quem está ao seu lado: você tem a unção do Santo. Diga isso para 3 pessoas: está sobre a sua vida a unção do Santo. Pode se sentar, queridos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra santa, eterna e imutável. Muito obrigado, Senhor. Eu estava refletindo a respeito do nosso encontro nessa noite. Eu tenho olhado o nível de batalha extrema que nós estamos nas redes sociais e na internet, né? Nos últimos 10 dias a coisa tá intensa. Os inimigos não da igreja, mas os inimigos de Deus declararam guerra aberta, né? E no meio disso eu vejo a igreja se posicionando, a igreja se unificando, a igreja caminhando para um só lugar. E eu estava refletindo um pouco sobre tudo isso, sobre esse texto quando fala que nós temos a unção e não é necessário que ninguém nos ensine nada, porque a unção nos guiará em todas as coisas. E eu quero nessa noite te fazer a seguinte pergunta para começar a nossa mensagem: quem é que guia a tua vida? Logicamente que para todo crente em Cristo Jesus, ou para qualquer pessoa que tenha simpatia ao Evangelho, ou para qualquer pessoa que teme a Deus, uma pergunta como essa seria logicamente respondida com a seguinte resposta: Deus. Quem guia a tua vida? Deus. De forma prática, quando você está dirigindo o teu carro e você está lá com a sua esposa do lado, toda esposa, ela nasce com a unção de copiloto, né? Não sei se é só a minha,
né? E ela fica lá sentada, mas o sonho dela era que tivesse igual carro de autoescola, um freio, uma embreagem e também o volante do lado dela. Olha só. E ela fica assim, olha o pardal, devagar, devagar, acelera, acelera. E quando a gente é criança, a gente está jogando videogame e fica alguém dando pitaco, a gente imagina que na fase adulta a gente vai se livrar disso, mas não se livra. Continua, acelera, devagar. Não, acelera nunca, né? Geralmente é só devagar, né? Devagar, devagar. Eu tinha um carro que era um Citroën Picasso, e para minha tristeza, ele tem um velocímetro digital desse tamanho. E não tinha como a Adriane não ver, porque tem os carros que o velocímetro foi para homem. Ele tem uma proteção à direita e à esquerda, né? E ele fica fundo. Então a mulher não tem como ver a velocidade. Mas o Picasso não, é exposto. Até quem está do banco de trás vê. E o que eu mais ouvia é, devagar, devagar, devagar. Fato é que nesse cenário, imagina que você está com o instrutor da autoescola sentado do seu lado. Ele está te dando uma série de direções. Mas quem está no controle daquele carro? Ele ou você? Na verdade, muito embora ele esteja te direcionando, mas se você quiser pisar fundo, virar para a direita e virar para a esquerda, se ele falar direita, você pode virar para a esquerda. No final das contas, quem tem o controle é você. A não ser que você decida realmente fazer tudo aquilo que ele te manda fazer. Se você decide se mover minuciosamente conforme a direção do seu instrutor, mesmo o volante, o acelerador, o freio, a embreagem estando sobre o seu domínio, quem está sob o controle? Quem está no controle? Aquele que guia o operador. Eu tenho o controle, a não ser que eu me permita ser guiado por ele. O volante está na minha mão, mas ele tem o controle. Aqui está dizendo que todo aquele que diz que conhece a Deus, mas não obedece os seus mandamentos, a verdade não está nele, isso é uma mentira. Eu tenho pensado muito nessa frase, que às vezes nós vamos sustentando algumas mentiras e achando que pelo muito falar a mentira se torna verdade. É aquela pessoa que tem um discurso incompatível com a sua realidade, mas ela vai discursando a vida inteira, a vida inteira, a vida inteira. Eu tenho um amigo que ele tem uma autoimagem equivocada, tudo dele é melhor. Se você compra um carro, ele vai dizer que o dele é melhor. Se você compra uma casa, dele é melhor. Se você compra uma guitarra, dele é melhor. Se você compra o tênis e fala assim, cara, que tênis maneiro. Mas é um sujeito chato. Não interessa, você nunca consegue, ele nunca consegue se alegrar contigo. Irmãos, parece que eu estou exagerando, mas não. Tudo que você chega para falar, cara, comprei um pedal. Sério, mas eu tenho um que faz... O dele sempre tem alguma coisa que o seu não tem. Se você tiver comprado um relógio, o dele tem um ponteiro a mais. E a pessoa vai sustentando uma mentira. E com o passar do tempo, essa pessoa vai tendo uma sensação de que aquilo é a verdade dela. E a gente, meio que sem pensar, passa uma vida inteira, já que nós somos crentes, dizendo, não, é o Senhor quem controla a minha vida, é o Senhor quem controla a minha vida, é o Senhor quem controla a minha vida, é o Senhor quem controla a minha vida. Mas em termos práticos, é Ele quem tem controlado? Você está com a mão no volante da sua própria vida. Mas quando Ele diz, vira para a direita, e você vira para a esquerda, é Ele que está guiando a sua vida? Quando Ele diz, faz dessa maneira, e você faz de outra maneira, é Ele quem está guiando a sua vida? Sabe por que a igreja brasileira e as nossas famílias têm vivido dias tão difíceis? Porque a gente falhou lá atrás, quando a igreja estava num cenário muito favorável perante a nação. No momento onde a igreja começou a ter o acesso à mídia, no momento onde a igreja começou a ser bem vista pela sociedade, no momento onde o Senhor começou a abrir as portas para a igreja, no momento que a igreja começou a aparecer, a gente falou assim, Senhor, agora fica lá atrás que agora é a minha vez.
E começamos a fazer as coisas das nossas maneiras. É mais ou menos o seguinte: você ouve o seu professor até um determinado ponto, a partir dali você vira e fala assim: não, agora eu já sei. É como o filho que quando é pequenininho, na fase dos 5 anos, tudo ele quer saber. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Eu me lembro que Esther tinha tantos porquês e ela falava tanto, que teve uma época que teve um dia que eu e a Adriane estava no carro e já não aguentava mais. E eu tive uma brilhante sacada de pai, eu falei: vamos fazer a brincadeira? E ela, muito ansiosa, tudo dela, ela fala 3 vezes: vamos, vamos, vamos. Eu falei assim: quem falar primeiro perde. E ela, muito competitiva, com aquele silêncio do carro. Aí a Adriane olhou para mim com aquela cara assim de: meu herói. Só que a gente vai respondendo os porquês. Isso é por causa daquilo, é por causa daquilo outro, e aquilo é por causa de não sei o que. Existe uma fase onde a criança ela é totalmente dependente, ela entende que você é a fonte inesgotável de respostas dela. Quando essa criança vai chegando na adolescência, aos 5 anos por quê? Por quê? Por quê? Por quê? A partir dos 10, a fala muda. A fala é: eu sei. Tudo que você vai falar é: eu sei, eu sei, eu sei. Quem tem filho que já passou essa fase sabe que eu não estou mentindo. Eu sei. Lá atrás, ele precisava de você para alimentá-lo. Agora é assim: não preciso mais de você, você já me deixou até aqui. Muito obrigado por me ter trazido até aqui. A partir de agora eu resolvo. Eu sei. Agora eles é que são a fonte inesgotável de conhecimento. E a gente meio que faz a mesma coisa com Deus. É como se algumas restaurações, alguns milagres, alguns processos, a gente precisasse de Deus. E depois que uma meia dúzia de coisas acontecem, a gente vira e fala assim: valeu, Senhor, o Senhor me deu um empurrãozinho, daqui para lá eu já peguei a manha, eu vou sozinho. Em 2000 e bolinha, quando a gente gravou o DVD da igreja, eu falei muito sobre isso, sobre o início das coisas. No início você é convidado para pregar, para fazer um evento, alguém te dá uma responsabilidade dentro da casa de Deus, seja cantar, seja ficar na porta, seja fazer qualquer coisa, soprar apito para Deus. Irmão, domingo você vai tocar apito no culto, ou você vai fazer a árvore do teatro das crianças, você fica lá, você se consagra, jejua para fazer a árvore. Senhor, eu quero fazer a melhor árvore do planeta Terra. Você não consegue dar um passo sem Ele. Mas parece que depois que algumas coisas começam a romper, é como se você falasse assim para Deus: beleza, Senhor, agora eu já sei. Devolve-me o controle. Devolve-me o controle. Imagina você hoje que já dirige há alguns anos, com um instrutor do teu lado. A presença dele teria a mesma relevância que tinha quando você ainda era um iniciante? Não. Ah, meu irmão, sai para lá, agora eu já faço sem pensar. Agora eu já domino tudo. E a gente vai trazendo essa natureza adâmica, que é a natureza que começa bem, mas no meio. É exatamente por isso que o profeta fala: viva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. A questão não é como começamos, a questão é como nós encerramos. Adão começa bem, mas no meio, irmãos, ele decide fazer da sua própria maneira. No meio, ele decide ouvir a serpente, ele decide ouvir a sua esposa, ele decide ouvir o seu próprio coração. Ele ouve todo mundo, menos Deus. E nós vivemos um tempo, conforme o apóstolo João fala, que nós estamos vivendo os últimos dias, um tempo onde os falsos profetas se multiplicariam incontavelmente. Vivemos o tempo onde os muitos conselheiros aparecem dizendo: não, santidade é algo questionável, você tem o direito de ser feliz. E a gente tem inúmeros evangelhos dentro do cenário. Tem uma solução humana para cada pecado. Tem uma alternativa para cada burrada que a gente faz. E a gente diz que está sendo guiado por Deus, mas na verdade, quem está no controle é aquele tal do enganoso coração, que a Bíblia diz que nós não deveríamos confiar nele. Agora, observa que se você voltar no início do capítulo, desde o começo ele vem falando o seguinte: se vocês fizerem o que desde o princípio vocês aprenderam,
E ele fala assim: não estou falando como quem não conhece a verdade, estou falando porque eu sei que você já conhece. E ao longo do texto, umas 4 vezes ele fala: como desde o princípio foi dito. Ou seja, a instrução de Deus nunca mudou. Os princípios nunca mudaram. Os valores nunca mudaram. O novo mandamento nunca mudou. A prioridade de Deus nunca mudou. Os critérios nunca mudaram. Mas por que os nossos valores mudaram, já que nós somos guiados por Deus? Se nós somos guiados por Deus, falta de misericórdia, rebelião, frieza, indiferença, mentira continua sendo pecado. Por que isso passou a ser tolerado? Por isso que o apóstolo ele repete: como desde o princípio foi dito, desde o princípio foi dito, desde o princípio foi dito, desde o princípio foi dito. Deus não mudou, a direção não mudou, o direcionamento não mudou, os valores de Deus não mudou. Se o nosso coração mudou, será que ele ainda está nele? Não casa sem pensar. Pergunte ao teu irmão assim: aonde está o teu coração? Se o meu coração está em Deus, eu deveria estar sendo guiado por Deus. A gente não pode sustentar uma mentira acreditando que por muito sustentá-la, ela vai se tornar verdade. E vamos vivendo uma cópia mal feita, tipo o produto do Paraguai de 20 anos atrás, do verdadeiro evangelho. Tem o iPhone, tinha o iPhone. Você está com um evangelho made em Satã. E tirando onda de crente, sou crente. Não, mas você tem, claro que eu tenho o evangelho made de Satã. O meu é bicolor, é preto e branco. Entende, irmãos? Quando um pouco de fermento leveda toda a massa. A Bíblia diz: sem mim nada podeis fazer. Aquele que diz que o conhece deve andar como ele andou. Eu fico pensando, eu estava essa semana refletindo sobre isso, e me veio o seguinte pensamento: que a igreja nos primórdios, ela não fazia nada sem consultar Deus. Cada direcionamento, seu estilo de vida, costumes e valores, a maneira como o homem tratava a esposa o homem, o pai o filho ao pai, a maneira como os irmãos se cuidavam, os valores morais, tudo era consultado ao Senhor. Aqui fala que nós temos a unção que procede do santo, e essa unção nos dá conhecimento. E no final ele fala: quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisa que alguém os ensine. Quando nós temos a unção do Espírito Santo, o Espírito Santo guia a nossa vida. Ainda assim, mesmo tendo a unção, nós temos o direito de virar para a direita quando ele fala esquerda. Mas ninguém vai poder dizer que tomou a trajetória errada porque não sabia o que fazer. E é essa ênfase que ele está dando. Vocês conhecem a verdade. Eu não estou falando para quem não conhece. Eu estou falando porque eu sei que vocês conhecem a verdade. E a unção, o Espírito habita dentro da gente. Nenhum crente em Cristo Jesus erra por ignorância. Porque o Espírito está lá dando direção. Não faz assim. Não pegue esse caminho. Não vai por esse lado. No dia que a igreja perdeu a unção, ela passou a precisar de assembleias, estatutos, regimentos internos, conselhos de homem para guiar o povo. Quando a gente perde a unção do Espírito Santo, ou quando a gente rejeita a unção, ou quando a gente vira as costas para a unção, a gente começa a precisar de recursos humanos para poder guiar a igreja, para guiar a nossa casa, para guiar a nossa família. E vamos vivendo de remendo em remendo. É o remendo sobre o remendo antigo que vai remendando e remendando e remendando. O que me faz pensar na mulher do fluxo de sangue, que fala lá no Evangelho de Marcos, capítulo 5. A Bíblia fala de uma mulher que há 12 anos ela sofria de hemorragia.
na evolução do texto, diz que ela padecera muito. Preste bem atenção aqui, irmãos. Essa mulher padeceu muito nas mãos dos médicos. Preste bem atenção, irmãos. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastou tudo o que tinha. Ela padeceu na mão dos especialistas. Na simbologia bíblica, a mulher representa a igreja. E eu estava anteontem eu estava dormindo, e o Espírito Santo falou isso comigo, e eu peguei meu celular com voz embolada e gravei isso para eu não esquecer. Essa mulher é a igreja que está sangrando há anos e gastando tudo que tem na mão de especialistas. A cura da igreja vai vir dessa fórmula. Esse método vai curar a igreja? Não. Aquele sistema vai curar? Não. Aquela conferência vai curar? Não. Aquele congresso vai curar? E muitos médicos têm aparecido ao longo dos anos tentando gerar a cura para a igreja. E quanto mais a igreja avança, mais fraca ela fica. Não importa o nosso poder econômico, não importa o tamanho dos nossos prédios, mas enquanto a igreja não voltar para o lugar de onde ela jamais deveria sair, o sangramento não para. E a igreja vai buscando especialistas e padecendo sob a mão de pessoas que prometem soluções que só Deus pode dar, gastando seus recursos, sua fé, sua esperança, sua expectativa. Essa mulher representa a igreja moderna que está sangrando há tanto tempo. Esse sangramento tem tirado a autoridade moral da igreja. Esse sangramento tem tirado o poder espiritual da igreja. A igreja não dá mais ordem ao paralítico. As multidões não vêm. Os escândalos se movem solto na igreja. Os valores morais da igreja em decadência em alta velocidade. Existe um sangramento que nada estanca. E quanto mais o tempo avança, mais recursos são perdidos. E mais vulnerável a mulher vai ficando. Ela gastara tudo que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Nós estamos em guerra no Brasil. E aí fazemos alianças humanas. Porque essa aliança vai resolver o problema da igreja. Fazemos alianças políticas, porque essa aliança vai resolver o problema da igreja. Nos ajuntamos com filisteus e cananeus, porque se nós nos unirmos, nós resolveremos o problema da igreja. E não é assim que a igreja vai fazendo para resolver os seus sangramentos? No coletivo e no individual, procura aquela irmã de oração, que ela tem uma oração com arruda que é batata. O outro vai ali, que ali tem uma campanha do não sei o que lá das quantas. Não, se você fizer 21 dias de não sei o que lá das quantas, resolve o teu problema. E de frustração em frustração a gente vai se cansando. A Bíblia fala que ela gastara todos os seus recursos. E ao invés, na NVI diz que, mas em vez de melhorar, piorava. Sob os cuidados dos médicos. Ela piorava sob os cuidados dos especialistas. A igreja nunca foi guiada por especialistas. Quem é especialista de igreja, irmãos? Pastor, apóstolo, profeta. O governo da igreja sempre foi teocrático. Mas a igreja entendeu que ela poderia ser guiada através de assembleias, porque a voz do povo é a voz de Deus. Eu ouvi uma pessoa uma vez ironizando, brincando, dizendo que Deus criou a teocracia. Se democracia fosse coisa boa, não tinha um demo no meio. A voz do povo é a voz de Deus. Foi a voz do povo que matou os profetas, que mandou o Messias para a cruz. Não, irmãos. A igreja sempre foi guiada pelo Espírito Santo. A Bíblia é muito comum nos textos da igreja primitiva, quando eles iam, por exemplo, instituir diáconos, obreiros, a Bíblia disseram que, e depois de consultar ao Senhor.
E depois de consultar o Espírito, você consulta o Senhor sobre aquilo que você precisa fazer? Não, pastor, eu não consulto o Senhor porque eu já conversei com fulano e com Beltrano, e eu ouvi uma palestra e eu li um livro. Quem está guiando a sua vida, cara? Deus ou algum pastor? Os homens de Deus, eles são direcionados, ou deveriam ser, para te dar um caminho, sim. Deus fala através de homens, sim. Mas a Bíblia fala que nós devemos examinar as Escrituras. Você não pode ir comendo tudo aquilo que vão te servindo, sem averiguar nas Escrituras se aquilo é verdadeiro. Quando ouviu falar de Jesus, Marcos 5, quando ouviu falar de Jesus, ela disse para si mesma, ela chega por trás dele, no meio da multidão, e toca em seu manto, porque ela dizia, ela pensava, se eu tão somente tocar no manto dele, eu serei curada. Com os especialistas, ela tinha que enfrentar a fila, marcar horário, gastar dinheiro. Com Jesus era só tocar no manto. E a Bíblia fala que aquela mulher, ela entra no meio da multidão e ela toca em Jesus, por trás, no manto, no meio da multidão que o apertava. Preste bem atenção nisso aqui. Na hora que a mulher toca em Jesus, ele para. E ele fala, quem me tocou? E os discípulos falam, como assim quem te tocou? A multidão te aperta e ele fala, alguém me tocou. De mim saiu poder. Essa mulher, ela não só foi curada, como ela foi cheia do poder de Deus. A cura da igreja está no Senhor, no arrependimento. Semana passada eu falei a respeito oh meu Deus, qual o nome do pastor norte-americano? Tem até a Bíblia com o nome dele, John MacArthur. E ele fala o seguinte, passamos a chamar os nossos pecados de problemas, de demônios, passamos a chamar os nossos pecados de demônios. Por isso, eventualmente, dizemos precisar de libertação ao invés de arrependimento. No minuto que a igreja abandonar os seus especialistas e se voltar para o Senhor, ela não só será curada, como ela terá de volta sobre si o poder de Deus. O poder que foi perdido no momento que a igreja decidiu fazer a sua própria história. Sabe o que te falta, querido? É poder de Deus para vencer Satanás. O que te falta não é mais um livro, o que te falta não é mais um conselheiro, o que te falta não é mais um congresso, o que te falta é o toque poderoso de Jesus que te cura. O que te falta é o poder do Espírito Santo que virá sobre a sua vida, quando pelas vias do arrependimento você disser, Senhor, só tu tens aquilo que eu preciso. No momento que você tirar todas as demais opções e você disser, Senhor, eu não tenho nenhum outro bem, nenhum outro auxílio, nenhum conselheiro senão o Senhor. A Bíblia não desconsidera o ajuntamento coletivo, mas Jesus nos orienta a entrarmos no lugar secreto. Aquela mulher encontrou Jesus no secreto, no meio da multidão. Ele conhece um coração arrependido no meio de uma multidão. Todo mundo tocava nele, mas quando um coração quebrantado toca, ele para. Aquela mulher, ela arranca poder de Cristo sobre a vida dela. Sabe o que nos falta, irmãos? Não é uma campanha de marketing, não é a frase certa, não é o efeito da rede social. O que nos falta não é uma banda bacana, o que nos falta é o poder de Deus. Mas esse poder será liberado quando nós removermos todos os falsos altares, quando nós removermos os nossos especialistas e nos voltarmos para o Senhor pelas vias do arrependimento. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome coletivo, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus
Houve um tempo onde eu estava vivendo tanta batalha, a sensação que eu tinha é que eu estava no meio do Iraque. E era tiro de todo lado que eu não conseguia nem identificar quem é que me atacava. E eram tantas pregações, tantos livros, tantas informações que eu recebi na minha vida, tanto conselho, que teve uma hora que eu falei: Senhor, eu estou quase morrendo, fala comigo, eu preciso te ouvir no meio disso tudo. A única chance que eu tinha era ouvir o Senhor, porque a maior desgraça do homem é ter sucesso naquilo que não foi Deus que fez. Quando eu falo que a minha única esperança era Ele, não quer dizer que eu não poderia ter sucesso na vida. Sempre nos dias tenebrosos, Satanás te oferecerá uma solução do inferno para te desviar do seu propósito, prometendo a resolução daquilo que você precisa. Lembra de Jesus no deserto? Irmão, deserto é lugar de preparo. A Bíblia fala que o Espírito conduziu Jesus no deserto. Entenda uma coisa: quem manda o homem para o deserto é aquele que o guia. Quem manda o homem para o deserto é Deus. Agora entenda, no deserto para onde Deus te manda, Satanás te apresentará soluções. Quem mandou Jesus para o deserto foi o Espírito. Jesus estava no deserto cumprindo um propósito. O deserto que você passa hoje é um propósito de Deus. O que não quer dizer que por ser um propósito você estará ileso das tentações de Satanás. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, e o diabo chegou para ele e disse, o diabo já estava lá desde o primeiro dia. Ele esperou 40 dias para emitir a primeira palavra. Ele esperou Jesus ter uma necessidade. Desde o momento que Jesus chega no deserto, Satanás estava lá. No momento que Jesus tem uma necessidade, ele aparece com uma solução que resolveria o problema, desviando-o do propósito. Quem guia a tua vida? Aqueles que te oferecem resoluções para o seu problema? Satanás tinha uma resolução imediata, mas no propósito, Jesus ainda ficaria mais um pouquinho com fome. Jesus não precisaria passar por nada. Tudo o que Jesus alcançaria pelo propósito, Satanás ofereceu ali imediatamente. Poder, seguidores, autoridade. Ele tentou Jesus no físico. Ele tentou Jesus no emocional. Ele tentou Jesus no espiritual. Jesus foi tentado em todos os níveis. Oferta e demanda. Se você tem uma demanda, Satanás certamente tem uma oferta para você, que sempre soa muito generosa. Resolva teu problema. Lembra de Jó? Olha que oferta, ele tinha uma demanda. Cara, você perdeu os filhos, bens, saúde, perdeu tudo, você não tem nada. Morre. Era uma oferta generosa diante das circunstâncias. Morre. Satanás sempre tem uma oferta para você, querido. Cuidado com quem guia a tua vida. Porque num extremo desse o coração não vai pensar duas vezes. O coração vai olhar para Satanás e falar assim: Deus, você está com uma roupa e com um cheiro tão estranho, mas me dá esse pão que eu vou comer agora. No momento do desespero, a gente vai dizendo que a obra de Satanás é de Deus, sabendo que não é. Mas isso vai gerando um efeito anestésico na nossa alma, em nome do desespero de resolver logo o nosso problema. Davi estava na beira do abismo, abatido, e ele olha para sua alma e fala: espere em Deus. Salomão disse que haverá um bom futuro para aqueles que não se precipitam. Espere em Deus. Mesmo que você tenha que ficar mais um pouquinho com fome. Se Satanás te oferecer pão agora, espere.
Aquela mulher tinha gastado tudo que tinha em seu estado, só foi piorando. Em algum momento, querido, você vai ter que se voltar para Deus. Até quando você vai gastar os seus recursos? Eu tenho muitos pastores. Hoje mesmo eu estava no telefone com o pastor Luiz, anteontem. Mas eu nunca mais deixei de consultar meu Deus nos meus dias mais difíceis. Só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. A cura da igreja, a cura da sua família, a cura da tua alma, a cura das tuas finanças. No momento em que eu comecei a buscar Deus, quantas soluções eu não conseguia enxergar. Ela toca Jesus e imediatamente, diga imediatamente, o sofrimento de 12 anos se encerra. O seu sofrimento durará o tempo necessário até você voltar para Deus. Quanto mais ainda você vai ter que sofrer, até você falar assim, para tudo. A Bíblia diz que quando ela ouviu falar de Jesus, ela foi. Voltando para João, diferente daquela mulher, aquela mulher não tinha buscado Jesus antes, porque ela ainda, aqui comigo irmãos, aquela mulher não tinha buscado a Jesus antes, porque ela ainda não havia ouvido falar dele. Lá na epístola de João o cenário é diferente, vocês conhecem a verdade, e vocês estão se enganando, dizendo que o conhecem, mas fazendo a sua própria vontade. Tudo bem se eu viver uma vida de pecado? Deus é amor. Na mesma Bíblia também diz que Ele é fogo consumidor. Entende, irmãos? Diferente daquela mulher, que quando ouviu, ela foi rápida. Você já ouviu falar dele. Você espera dos homens aquilo que só Deus pode te dar. Se coloca de pé nessa hora. Quanto tempo, irmãos? Eu também tive os meus 12 anos proféticos de sofrimento. Porque o meu pastoreio aqui comigo, a minha autoridade sacerdotal muitas vezes estava fundamentado em promessas que homens me faziam. Pastor, conta comigo. E eu deixava de contar com Deus para contar com homens. Eu deixava de depender de Deus para depender de homens. Eu deixava de confiar em Deus para confiar em homens. O pastor Marcelo Jamal no carro falou assim comigo: Ângelo, só pode te parar aquilo que te move. Aquilo que te move também tem o poder de te parar. E eventualmente eu era parado, porque aquilo que me movia me deixava na mão. Mas no momento que eu comecei a voltar para Cristo, nada mais pode me parar, irmãos. Nem a morte, nem principados, nem potestades, nem a angústia, nem o sofrimento, as ameaças de Satanás. Sai da minha frente, cão, porque eu vou te atravessar no meio, em nome do Senhor dos Exércitos. Entende, irmãos? Só te para aquilo que te move. Se o dinheiro ocupa o lugar de Deus, se o dinheiro te move, o dinheiro te para. Se relacionamentos te movem, relacionamentos te param. Se títulos te movem, títulos te param. Se alianças com homens te movem, elas te param. Eu tenho as minhas alianças com homens, queridos, mas elas são submetidas à minha aliança principal com Cristo. Elas não substituem a minha aliança com Cristo. Seja lá o que for que estiver ocupando o lugar de Cristo na tua vida, você está em perigo. Se você não estiver sendo guiado por Cristo de fato, você está em perigo. É tempo de, como igreja, nós voltarmos para Ele. É tempo de, como igreja, nós colocarmos os nossos olhos nele, como disse Josafá: Senhor, os nossos olhos estão em Ti. Como está escrito, Cristo em nós, esperança da glória. É Ele quem vai à nossa frente, endireitando caminhos tortos, quebrando portas de bronze, despedaçando os ferrolhos de ferro. Realinha o teu foco. Cristo tem te guiado mesmo. Se é Ele que te guia, porque você não faz o que Ele manda?
Pior do que quem anda na escuridão é quem anda na escuridão acreditando que está na luz. Porque o cara que está na escuridão, sabe que está na escuridão. Pior é o cara que está dentro da igreja, fazendo a sua própria história, a sua própria vontade, investindo seus recursos naquilo que é perecível, naquilo e naqueles que passam, e dizendo para si mesmo: eu sou guiado por Deus, eu sou guiado por Deus, eu sou guiado por Deus. Mas a voz do Espírito dentro de você é desconsiderada o tempo inteiro. No momento em que a igreja perde unção, ela precisou de subterfúgios humanos para resolver os seus dilemas. Mas quando a unção retorna, a cura chega e o poder é restaurado. Existe um poder para ser restaurado sobre a tua vida que foi perdido há muito tempo. Mas você vai encontrar esse poder no mesmo lugar da cura, na presença de Jesus. Por isso nós temos duas opções aqui agora. Eu faço uma oração forte para destravar a tua vida, ou você que já conhece o caminho da cruz, você dobra o seu joelho, ou em pé, ou sentado, e se resolve com Deus nessa noite. Abre a tua boca e fala: Senhor, eu preciso de Ti. Fale com Ele, vem para o altar, fica aí mesmo, da maneira que você quiser. Mas se volte para Ele. Existe uma cura reservada para a igreja. Existe uma cura reservada para aqueles que estão com Ele. Volte-se para o Senhor. Coloque a sua esperança nele. Não olhe para mim, olhe para Ele. Comece a falar com Ele agora. Pode abaixar as luzes, fale com Ele. Ó Senhor, de Ti preciso, mais e mais preciso, meu defensor, justo e fiel, de Ti eu preciso. Tente cantar comigo. Ó Senhor,